Bom dia. Ainda aguardamos por alguns dos participantes, pelo que iremos passar um breve vídeo sobre a solução Unique Digital Workboard e após isso daremos o início ao webinar. Como estava no slide antes de eu começar a falar, qualquer questão que tenham, coloquem-na no chat para que no final seja respondida por um dos experts da Unique System. Obrigado e até já. Sou Nuno Marques da Unique System. A nossa missão centra-se na simplificação e automação de processos e contamos com mais de 20 anos de experiência de negócio para melhor ajudar os nossos clientes nas áreas financeira e de recursos humanos. Temos o iFlow, que é uma plataforma no segmento BPM para desenvolvimento muito rápido de processos, sobre a qual já desenvolvemos diversas soluções verticais de negócio e de resposta a requisitos legais como par e pérsea na banca, para pré-contencioso de crédito, avaliação de imóveis nos pedidos de crédito, habitação, licenciamentos e urbanismo, aprovação de férias ou pedido de compras. Para ajudar as organizações, disponibilizamos a solução Unique Digital Workboard, disponível em ambiente cloud, totalmente ajustável pelo utilizador de acordo com as suas necessidades e preferências para o desempenho das suas funções. Oferece autenticação integrada com as várias aplicações internas e disponibiliza painéis gráficos com indicadores de negócio. Na atual fase de pandemia, esta solução dá resposta imediata à necessidade de teletrabalho nas organizações e suporta a desmaterialização e a automação completa dos processos e documentos, incluindo assinaturas. É composta por módulos aplicacionais, tais como financeira, RH, Legal e Compliance, BPM e Data Capture. A competente financeira é especializada na contabilidade pública, dando resposta ao SNCAP. O vertical da RH permite gerir a informação de colaborador, nome, morada, agregado familiar, formações e o processamento de salários. O portal RH, direcionado aos colaboradores, permite-lhes consultar ou atualizar os seus dados em modelo de self-service, incluindo a morada, agregado familiar ou pedido de alteração de férias. O módulo de Legal e Compliance disponibiliza o Compliance Dashboard, como ferramenta que espelha as obrigações legais, fiscais e de negócio, permitindo aos gestores cumprir todos os prazos importantes, como por exemplo pagamento do IVA, do IRS e de Segurança Social. A componente da RGPD é uma ferramenta que agrega e monitoriza todos os processos relativos a dados pessoais de colaboradores, clientes e fornecedores. Quando os clientes nos solicitam ajuda, prestamos também serviços de consultoria para levantamento de processos na organização, que posteriormente serão configurados na ferramenta. Finalmente, a solução de workflow e captura de dados, o Data Capture, permite a transformação completa para o mundo digital e para o teletrabalho, seja em momentos de crise como o atual, ou para aumento da eficiência e competitividade em situações normais de mercado. Todos os documentos são digitalizados e partilhados de forma segura, sendo disponibilizados circuitos de partilha e de aprovação pelos decisores da organização, com possibilidade de assinatura digital com plena validade legal. O Data Capture permite a automação e a substituição de humanos na identificação da informação, bem como na automação total no registro de metadados associados aos documentos, garantindo assim a continuidade dos processos. Estamos ainda a disponibilizar cursos de formação totalmente gratuitos a todos os utilizadores que desejem conhecer a plataforma para começarem a usar. Mais informação disponível em uniquesystem.pt. Obrigado. Bom dia a todos, mais uma vez, e bem-vindos. O meu nome é Nuno Marques. Iremos em seguida dar início ao webinar Medir a temperatura no regresso ao trabalho, a nova realidade pós-Covid. Fazer apenas uma ressalva. Infelizmente, o nosso primeiro orador, Jorge Pereira, por motivos alheios à sua vontade, não pode estar presente hoje. Como tal, em sua substituição, irá falar Célia Barata, a nossa HR Manager, pelo que, e fazendo aqui um breve resumo da nossa agenda, teremos então a Célia Barata a falar de estratégias de retoma operacional nas organizações, como facilitadoras de retoma económica. Vai também falar da solução Thermal Probe e Facial Recognition, a medição da temperatura e o controle de acessos através de reconhecimento facial. E depois teremos a Graciete Matias, que vai falar da solução Data Capture e 100% automação na captura de dados. Mais uma vez, relembro que qualquer questão que tenham no chat podem colocar a mesma e no final do webinar será respondido pelos experts da Unique System. Sendo assim,
Célia, passo-te agora a palavra para dar início ao webinar. Até já. Bom dia a todos. Tenho o prazer de estar aqui convosco para vos apresentar certas estratégias para mitigar o Covid-19 no vosso regresso ao trabalho. Infelizmente, o ano de 2020 será recordado como a pandemia do Covid-19. No fundo, é o ano em que as escolas encerraram, muitas empresas entraram em layoff, muitas pessoas estão, como nós, em teletrabalho, famílias inteiras a ver diariamente nas suas casas, tendo que coincidir a sua vida familiar com a vida profissional e com a escolar, quem tem filhos em nível escolar. No fundo, a sociedade viu-se obrigada cada vez mais a agir de uma forma ágil, forma de repensar, de agir, de se adaptar a todas estas contingências que estamos a passar neste momento. Sabemos que a forma de trabalhar não será a mesma, temos que ter esta flexibilidade de ter métodos flexíveis de trabalho e por isso nós vamos aqui identificar um conjunto de recomendações ao qual nós estamos a aplicar na Unix System e nas respectivas empresas do grupo. Uma das recomendações é que continuamos a ter um regime de teletrabalho como preferencial. No sentido de se a sua função for possível ser exercida em teletrabalho, nós recomendamos que continuando a utilizar um conjunto de tecnologias que está ao vosso dispor para continuar a ter essa agilidade de termos de trabalho, porque continuamos a ter um distanciamento social para garantir de uma forma faseada, prudente e segura a retoma ao nosso trabalho mais presencial. Neste caso, o regresso presencial às instalações de uma forma rotativa. Neste caso, de uma forma progressiva, rotineira, que possibilita, assim, um maior controle e segurança de todos os colaboradores. O que nós aconselhamos, neste caso, é que façam um regime de rotação, em que dividam as vossas equipas, como aquilo que é aconselhado é que o tempo de quarentena são 14 dias, que é que façam em termos de divisão das vossas próprias equipas e façam uma parte está uns 15 dias, para os próximos 15 dias será outra em termos de uma forma rotativa, que assim tem a possibilidade de contenção de riscos de contágio de todos os trabalhadores e dão garantia dos serviços, dos vossos próprios serviços. Uma nova recomendação que depois nós vamos detalhar, e eu vou detalhar um bocadinho mais à frente, é o sistema de medição de temperatura, o Thermoprobe. No fundo, é uma forma de nós controlarmos a temperatura corporal e controlarmos, no fundo, controlar a propagação do coronavírus nas nossas organizações, no sentido de medição da temperatura de cada colaborador, em vários momentos do dia, que é necessário ser considerado. No fundo, é algo controverso, mas no fundo nós aconselhamos que vocês tenham um conjunto de mecanismos que vos permitam recolher a temperatura, que é um dos sintomas que é considerado pela Direção-Geral de Saúde como precaução ao coronavírus. Outro é o controle seguro às vossas instalações. Normalmente muitas entidades usam os sistemas mais tradicionais, que é de picagem do dedo ou de cartão. Nós aconselhamos que haja um reconhecimento mais facial, que é através do reconhecimento facial, é fácil com a aproximação da pessoa às vossas instalações, é possível abrir e as pessoas terem acesso às mesmas. Neste caso, mais à frente, iremos apresentar o Unique Facial Recognition. Outras das nossas indicações que é, e muito importante, que é a gestão das equipas e a comunicação mais eficaz. Conforme o meu colega Nuno também já apresentou na painel anterior, no fundo o que se pretende é que, no fundo, vocês tenham um conjunto de ferramentas mais flexíveis
utilizando umas meios de comunicações de mais interativo com as vossas equipas, no fundo de vocês conseguirem delegar e garantir que todos os elementos sabem o que competem fazer e que em que estado é que estão, independentemente da sua localização e da sua função, e haja uma comunicação mais próxima entre as equipas e aquilo que efetivamente tem que executar no seu trabalho diário e maior controle, neste caso, no seu trabalho remoto. Como o meu colega Nuno apresentou, nós temos a solução que é o Único Digital Workboard, que permite ter um controle do vosso trabalho remoto, das tarefas que têm que executar de uma forma flexível e o maior controle de todas as organizações. É importante a comunicação, é um fator crítico das organizações, com os intervenientes, sejam eles em webinars, formações online, newsletters, publicações. No fundo, estas publicações é vocês darem a conhecer as vossas organizações, a forma como vocês estão dispostos a prestar outros tipos de serviço de uma forma mais eficaz e mais ágil, de acordo com as necessidades neste momento que o mercado está a necessitar. Como estamos no momento de desmaterializar todos os documentos e processos, nós consideramos que neste momento estamos na altura em que é necessário passar de processos mais rotineiros para processos de captação automática e de processos mais automáticos de processamentos, em que há uma desmaterialização dos documentos, dos inícios dos processos, que deixamos de ter um conjunto de papéis para termos toda a documentação de uma forma digital, aproveitando toda esta fase, então utilizar um bocadinho a inteligência artificial, um bocadinho a nossa solução Data Capture, que tira um conjunto automático de dados, das informações e atualiza os processos dentro das vossas organizações. Mais à frente também será apresentado pela minha colega Graciete Matias, esta funcionalidade, este módulo que permite de uma forma mais eficaz captar um conjunto de dados das vossas organizações e finalizar este mesmo processo de uma forma mais flexível. O que nós aconselhamos sempre, na realidade, é adotar e investir nas vossas competências, nas competências dos vossos recursos, com formações online. É aquilo que nós temos tentado a fazer, é de uma forma mais ágil, perceber quais são as formações que estão disponíveis, estarmos mais expertise em relação às nossas matérias. Há imensos fóruns com formações específicas que poderão flexibilizar toda esta metodologia que estamos a passar neste momento, que é em termos de trabalho remoto e esta flexibilização. Nós, se for que vocês gostaríamos, nós temos uma academia de formação, se acharem por bem, nós disponibilizamos um conjunto de vídeos internos que, se acharem por bem, também nos podemos partilhar convosco, teremos todo o prazer também de ver convosco e partilhar como é que nós estamos a passar todas essas informações para maior comunicação interna dentro da nossa organização. Neste caso eu vou passar, então, neste caso, a especificar um bocadinho melhor os nossos dois sistemas, que permite a medição de temperatura e controle de acessos com detecção biométrica, em segurança e sem contacto físico. O porquê de nós investirmos e acharmos que é necessário as organizações implementarem um conjunto de ferramentas que lhe permite mitigar e controlar a propagação do coronavírus. Como neste momento o estado de emergência terminou, as pessoas começam aos poucos a sair de casa, as empresas e atividades começam a ter alguma normalidade, temos todos receio que ainda, o que é que está para vir, não é? No fundo, a proteção é a palavra mais premente e o que nos preocupa cada vez mais. E com a retoma da atividade e com a circulação de pessoas, é necessário transmitir a quem se desloca um nível de confiança que nós vamos fazê-lo de uma forma segura, gradual, visando a sua recuperação de muitas organizações, dos próprios serviços e da própria faturação. No fundo, é necessário que as empresas controlem, mitigam e contenham a propagação do coronavírus,
para que não se dê um retrocesso do contágio e assim consigam manter os seus negócios, as suas atividades abertos, de modo a recuperar a sua atividade e a sua faturação. Em relação às duas soluções que nós propomos, elas podem ser implementadas de uma forma distinta, o ThermoProve e o Facial Recognition. Estas duas soluções podem ser integradas, em que o ThermoProve faz a medição em 2 metros por segundo, atenção da temperatura corporal, sem qualquer identificação, de forma simples e rápida, permite ser implementado de uma forma autónoma ou de uma forma integrada do ThermoProve com o Facial Recognition, com o controle de acessos, o reconhecimento facial, em total segurança e controle físico. No fundo, o que é o Nickel ThermoProve? É uma medição de temperatura anonimizada, sem reconhecimento e identificação, em segurança e sem contacto físico. O sistema, o Nickel Pro, permite a detecção de uma temperatura corporal elevada de forma simples, rápida e sem qualquer identificação da pessoa. Está em conformidade com a respectiva lei. O sistema faz uma leitura térmica e indica se a leitura está ou não dentro dos parâmetros normais. A Unique ThermoProve não faz reconhecimento facial, não registra qualquer tipo de dado ou informação do colaborador ou cliente. O Nickel Facial Recognition é um sistema de controle de acessos com detecção biométrica, em segurança e sem contacto físico. O Nickel Facial Recognition representa todos os controles de acesso e acessibilidade do colaborador através de dados biométricos, de acordo com é legítimo e previsto de acordo com a Lei 58 de 2009. O sistema biométrico permite o controle de acessos, identidade, de uma forma simples, rápida, através do reconhecimento facial. O sistema pode ser integrado com o sistema automático de controle de acessos, de relógio de ponto, onde nós registramos as nossas ocorrências e fazemos normalmente integração com os nossos sistemas de recursos humanos e de payroll nas nossas organizações. Como é que funciona o sistema, o Nickel ThermoProve? Funciona de uma forma altamente precisa, extremamente rápida, permite uma leitura com distância a 2 metros, com medição até 5 pessoas ao mesmo tempo. É feito esta detenção do reconhecimento facial e a medição da temperatura é feita de um modo automático, possibilita a emissão de alertas e emissões sonoros. Eu vou passar um pequeno vídeo para vocês terem uma percepção mais real de como é que a plataforma pode ser implementada e como é que ela interage com os próprios colaboradores ou utilizadores. Vou passar um pequeno vídeo porque assim tem uma maior percepção de como é que este sistema poderá funcionar. Como podem ver na imagem, neste caso é um exemplo de uma entidade patronal em que os seus colaboradores se dirigem para ter acesso às instalações. O sistema automaticamente identifica a febre de cada um e pode dar a possibilidade de não entrada das vossas instalações em termos de acesso das mesmas. No fundo, é de uma forma extremamente rápida, ele faz a leitura térmica, identifica ou não se está dentro dos parâmetros normais e permite ou não, com alertas e visuais sonoros, ou então com um controle de acesso às próprias instalações que está definido em termos de lei. No fundo, quais é que são os benefícios? Permite uma medição a 2 metros, que é aquilo que é recomendável pela Direção-Geral de Saúde, permite o distanciamento social, faz uma medição, mesmo que as pessoas contenham uma máscara, que é uma das orientações da Direção-Geral de Saúde, e não exige, no fundo, que as pessoas toquem no terminal ou no mediador e aumentando a garantia de não contágio. No fundo, é muito rápida, a medição em tempo real, que não existe constrangimentos no fluxo de pessoas, é feita num tempo real e é feita de uma forma anonimizada.
pode medir até 5 pessoas ao mesmo tempo, é fácil de integrar com os vossos sistemas de recursos humanos em que vocês já têm implementado nas vossas organizações, com um sistema de medição e de reconhecimento facial. O modelo de investimento é de licenciamento, que permite a aquisição em 3 pacotes, com o modelo Silver, que é uma forma autónoma, é a da medição da temperatura, que tem uma componente de licenciamento, de contrato de manutenção, associado e de formação da própria solução. Temos o pacote em modelo Gold, que tem a medição da temperatura mais o controle de acessos, e depois temos um conjunto de suportes mais para entidades que têm que ter um suporte mais crítico de quase 24 horas, em que há um pacote de premium que pode ser acedido em fatores de entidades com mais críticas e precisamos estar quase 24 sobre 24 horas numa forma de vigilância e de manutenção de suporte. Durante todo o processo de implementação na própria Unique System, surgiram algumas questões pelos nossos colaboradores e outras questões também levantadas pelos nossos clientes. O que nós quisemos e fazemos foi um registro dessas próprias questões e as respostas à mesma num link que vocês poderão, que está aqui identificado e que também está disponível no nosso site, em que vocês podem verificar quais as respostas às perguntas em relação a este âmbito e a esta matéria. Eu deixo-vos aqui uma pequena amostra de exemplos e locais em que pode ser instalado este tipo de soluções, em que pode ter maior ou menor fluxo de pessoas e haja esta flexibilidade não intrusiva, de uma forma muito rápida, muito célere e de forma anónima, este controle de triagem da febre, como por exemplo em aeroportos, que já foi implementado, em bancos, hotéis, pode ser em casas, supermercados. Temos um leque muito diferenciado de locais onde estas soluções podem ser implementadas de uma forma não intrusiva e permitir-vos voltar de uma forma rápida e com um controle e mitigação da propagação do coronavírus. Foi um prazer estar aqui convosco. Qualquer questão podem colocar no chat ou podem me enviar noutro fórum ou por e-mail. Terei todo o prazer de responder às mesmas. Obrigada. Até já. Obrigado, Célia, pela tua intervenção. Efetivamente, a pandemia do Covid-19 veio trazer uma nova realidade, quer na forma como vemos o trabalho, ou seja, passamos a estar em teletrabalho, mas também na vertente de digitalização ou transformação digital das próprias organizações. E nesse sentido, passo agora a palavra à Graciete Matias, que vos vai falar um pouco sobre a solução Data Capture na automação da captura de dados. Graciete, até já. Muito bom dia, mais uma vez. Com todo o prazer que estou hoje aqui convosco para vos falar um pouco sobre o Data Capture. Data Capture é uma solução que surgiu, no fundo, num contexto um bocadinho especial, não é? Eu diria que se já antes o contexto que vivíamos, no fundo, nos levava e fazia algum sentido implementar soluções deste tipo, muito mais numa situação como agora que vivemos, não é? Portanto, o Covid-19 ou pela quarentena levou-nos, no fundo, à necessidade de ativarmos planos de contingência e de deslocar equipas para trabalho remoto. A necessidade de nos adaptarmos a esta nova forma de trabalho levou, no fundo, a que tivéssemos que adotar ferramentas que suportassem, no fundo, a desmaterialização e a automatização de processos. Então, o que é o Data Capture? O Data Capture é uma solução de captura cognitiva de dados que recorre à inteligência artificial e machine learning, com o objetivo de nos proporcionar a entrega de
dados de documentos 100% precisos. Permite a captura de dados, dos dados mais importantes de qualquer tipo de documento, independentemente da sua estrutura ou layout, e permite o registro de informação nas aplicações internas de back-office das organizações ou nos serviços online, sem qualquer intervenção humana. Esta solução, no fundo, traz-nos, representa, no fundo, uma solução para um problema, que é o do processamento manual de documentos. Ou seja, tipicamente é um processo algo moroso e suscetível de erro humano. Como resolvemos esta situação? Portanto, com esta solução, no fundo, nós conseguimos processar automaticamente a informação dos documentos, aumentando simultaneamente a rapidez de processamento desses mesmos documentos e também eliminando o papel. Como funciona o Data Capture? Escolhemos os documentos que desejamos processar, quais os dados principais que pretendemos capturar desses mesmos documentos, fazemos upload desses documentos usando a plataforma e, após algumas horas, os dados ficarão disponíveis, os dados desses documentos ficarão disponíveis com 100% de precisão. Os dados são recebidos, podem ser recebidos via API ou fazendo download de um fecheiro em formato Excel, XML ou outro através da nossa plataforma. Quais são as vantagens desta solução? O Data Capture processa qualquer conteúdo, seja ele estruturado ou não estruturado, seja de um fecheiro PDF, uma foto, um e-mail, o que for. Os dados são 100% precisos, estruturados e são GDPR compliant. São também à prova de fraude. Permite também uma poupança média de 50%, cerca de 50% dos custos operacionais da organização e é possível começar imediatamente. A implementação não tem custos. Existem também SLAs de entrega dos dados à escolha, que podem ir desde escassos minutos até cerca de 72 horas, consoante as necessidades do cliente, naturalmente. E vamos ver uma pequenina apresentação de como é simples trabalhar com o Data Capture. Portanto, quais são os passos que temos que seguir? Em primeiro lugar, fazer o upload dos documentos, selecionando ou arrastando o fecheiro através da plataforma. Uma vez selecionados os documentos, é possível submeter o lote dos documentos, portanto, o conjunto dos documentos que escolhemos, e o Data Capture envia esses documentos automaticamente para o processo de extração dos dados. O serviço de extração devolve os documentos revistos após alguns minutos ou algumas horas, consoante o serviço contratado, e é possível visualizar esses mesmos documentos que foram, entretanto, revistos, consultar o seu detalhe, posso consultar o preview do documento ou, do lado esquerdo, ver os campos um a um que foram recolhidos desse mesmo documento. Pode até haver alguma necessidade, normalmente não há, mas se eu quiser posso fazer uma pequena revisão, alguma correção de algum campo, ele permite. Normalmente isso não é necessário, porque asseguramos 100% de precisão na recolha dos dados. O lote de documentos revistos pode ser, entretanto, submetido para aprovação. Ou seja, alguém aprova esses documentos e o processo finaliza com a aprovação desses mesmos documentos. Para terminar, gostaria de vos transmitir que o Data Capture permite a integração automática da informação com outros sistemas, nomeadamente a nível financeiro, permite integração no ERP, por exemplo, para documentos de faturas, para aprovação de despesas de projetos. No caso dos recursos humanos, para assegurar, por exemplo, o pagamento das despesas a colaboradores ou para onboarding de novos colaboradores. No caso das vendas, dar entrada das ordens de encomenda, por exemplo, e até mesmo para fazer onboarding de novos clientes. As utilizações são várias e as integrações também, e são asseguradas pelo Data Capture. Muito obrigada.
Até já, ficarei disponível para esclarecer alguma dúvida que tenham. Obrigado, Graciete, também por a tua apresentação e o insight em como o Data Capture pode ajudar as organizações, de facto, no teletrabalho e a manter os processos de forma automática e manter uma certa normalidade. Ao fim e ao cabo, neste webinar, foi isso que também quisemos transmitir-vos, dar-vos a nossa visão de como será o regresso ao trabalho no mesmo espaço físico, com algumas recomendações. A nossa solução, a Unique Thermal Probe e a Facial Recognition, vêm também ajudar nesse sentido. Para quê? Para também que exista uma transmissão de segurança aos colaboradores nas vossas organizações, que é algo importante e é algo que é fulcral nesta fase que ainda existe muita incerteza, transmitir que tudo vai ficar bem e vamos ficar todos bem. Ao fim e ao cabo, isso é o que importa. Como as colegas Célia e Graciete indicaram, caso tenham alguma questão, coloquem no chat para que seja respondido. Vou agora passar a palavra à Susana Teodoro, que irá moderar essa parte do webinar das perguntas e respostas às vossas questões. Até já então. Força, Susana. Olá, Nuno, obrigada. Muito bom dia a todos. Cabe-me a mim esta grande responsabilidade, coube-me a mim esta grande responsabilidade de recolher as vossas questões aqui ao longo da sessão. Não se preocupem se caso não consigamos ter tempo para responder a alguma questão, nós vamos responder por e-mail, portanto não vai ficar nenhuma questão por ser respondida. Vou tomar a liberdade de buscar novamente aqui o meu painel de attendees, o meu painel de oradores, aliás, peço desculpa. Olá novamente. Olá a todos. Olá. Célia, vou começar contigo, porque tenho aqui algumas questões para que me possas esclarecer relativamente à nossa solução Thermal Probe. Vou-te deixar apenas a ti. Uma das perguntas que foi colocada, Célia, e peço desculpa, estou aqui a olhar para as minhas notas, as pessoas têm de parar em frente à câmara e olhar para elas? Não é necessário, ele faz o reconhecimento até 2 metros, automaticamente, se ele fazer o reconhecimento em 2 metros, automaticamente, é de uma forma automática, não necessita de se colocar em frente à câmara para ele fazer esse reconhecimento, e foco novamente que esse reconhecimento pode ser feito de uma forma anónima, de acordo com aquilo que está identificado na lei. Obrigada, Célia. E quanto ao registro e armazenamento da solução, faz algum tipo de registro? Não faz qualquer tipo de registro, é feito de uma forma anónima, só fará o registro se houver algum consentimento para que, de acordo com a política de acessos e políticas de proteção da informação dentro das organizações, mas isso é claramente transparente entre o titular e a própria entidade, mas não é feito qualquer tipo de registro dentro da organização, dentro do próprio sistema, se assim o pretenderem. Porque, na realidade, o que diz a lei é que deve ser exclusivamente por motivos de proteção de saúde e que não é proibido o registro da temperatura associado à identidade da pessoa e está completamente em conformidade com este requisito. Ok, Célia, muito obrigada. Outra das questões que foi levantada, mais do que uma pessoa pode ter acesso ao back-office deste sistema? Sim, pode ser, de acordo com as instalações que são efetuadas em cada instância. Na realidade, de acordo com acesso às várias câmaras, é acesso aos PCs, é implementado, instalado um PC ou um monitor, que é monitorizado de uma forma segura. Todos aqueles processos de segurança que vocês mantêm até agora vão continuar a mantê-los. E pode ser, é feito o rastreamento de toda a informação, de quem visualiza, tendo em conformidade com o RGPD, que é o registro de todas as entradas e saídas, quem visualiza, tudo isso é monitorizado na nossa base de dados. E pode ser feito esse rastreio de toda essa informação e pode ser visualizado por várias pessoas ao mesmo tempo.
Muito obrigada, Célia. Vou agora passar a palavra à Graciete Matias, uma vez que também temos aqui algumas questões. Olá, Graciete. Olá, novamente. Graciete, uma das questões que surgiu aqui em relação ao nosso Data Capture tem a ver com as faturas e o facto de elas poderem ser manuscritas, carimbadas. Qual é a eficiência da solução neste caso e se funciona com este tipo de documentos? Sim, a solução também funciona com documentos que têm ou carimbos ou portanto, pedaços do documento manuscritos, isso pode acontecer, e tudo isso está contemplado, ou seja, a solução permite recolher toda a informação que nós definimos que queremos recolher de forma automática, incluindo esse tipo de informação, carimbos, anotações manuais, é possível. Ou seja, isso não é um obstáculo. Ok. Vou-te colocar aqui mais uma questão relativamente ao Data Capture. Espero que tenham ficado esclarecidos. Se não ficarem, vão colocando questões no chat, nós vamos recolhendo e vamos fazendo ao mesmo tempo. O Data Capture só faz a captura de faturas ou também é possível fazer de outros tipos de documentos? O Data Capture permite recolher dados de qualquer tipo de documento. As faturas, normalmente, é o exemplo mais comum que nós damos, porque de facto é premente, não é? Nas organizações, sobretudo na área financeira. É um exemplo muito comum entre os nossos clientes, mas é possível recolher dados de qualquer outro tipo de documento. Portanto, basta que o cliente indique quais os tipos de documento que pretende, notas de crédito, notas de encomenda, faturas, qualquer outro tipo de documento, até mesmo para fazer a entrada de informação de documentos, por exemplo, de colaboradores, no caso dos recursos humanos, tudo isso é possível. Recordo que o Data Capture tem a capacidade, portanto, inclui inteligência artificial e machine learning, e isso permite-nos ultrapassar algumas situações que poderiam ser obstáculos, nomeadamente aquela que referiste antes dos carimbos e das anotações manuais, não é? Portanto, devido à inteligência artificial e ao machine learning, nós conseguimos recolher todas essas informações e conseguimos recolher dados de qualquer tipo de documento, seja ele qual for. Obrigada, Graciete. Tenho ainda mais uma pergunta relativamente ao Data Capture. Onde está localizado o servidor? É na cloud. O Data Capture funciona com alojamento em cloud, cloud na Europa. Ok, obrigada, Graciete. Vou voltar aqui a colocar o painel. Julgo que esta questão deverá ser respondida pelo Nuno. Nuno, a solução de medição de temperatura para clientes à entrada dos estabelecimentos também é paga ou é em regime de aluguer? Tem de ser adquirido? Quais são os valores? Estava a dizer que nós, em termos de solução, e como a Célia também explicou, funcionamos em regime de licenciamento, ou seja, a nossa solução tem software que, como é óbvio, necessita de hardware, que é a câmara térmica, assim como o computador e o monitor, mas o nosso modelo é efetivamente licenciamento, um valor mensal que inclui a licença de software, inclui a parte de manutenção e suporte, 8 horas diárias, 5 dias por semana, instalação e formação. Sendo que estamos a falar de um valor de 350 euros mês. Isto na solução Unique Thermal Probe. Caso exista interesse ou necessidade de substituir o registro biométrico por dedo, que muitas das organizações têm, em que para fazer o registro de ponto se recorre à picagem de dedo, e tenham interesse em substituir essa solução e recorrendo ao Facial Recognition,
aí deverá acrescer, além dos 350 euros mensais, 1 euro por cada utilizador e será também um valor mensal. Nuno, ainda relativamente a esta questão, perguntam, e se precisarmos de 7 dias por semana, 165 dias por ano para clientes? Desculpa, 365 dias. 365 dias. Aí temos a questão, e que pensámos também nisso, e daí o nosso pacote Platinum, que inclui todas as funcionalidades que estão no Silver e no Silver e Gold, mas que enfoca particularmente nessa necessidade de existir um suporte 24/7, em que estamos a falar de um valor de 10 euros por colaborador. Ou seja, passamos de um valor de 1 euro para valor de 10 euros, com a adição ou substituição do suporte e manutenção 8x5 pelo suporte e manutenção 24/7. Nuno, tenho aqui ainda a mesma questão a seguir, focando que os clientes podem ser milhares, ou seja, a quantidade de users pode não se aplicar quando se trata de clientes. Ok, ou seja, nós quando pensamos a solução e o Facial Recognition é mais para uma utilização interna dos colaboradores da organização e no intuito de substituir durante a pandemia o registro biométrico por dedo. Para fazer o controlo, mas numa perspectiva de clientes, será a solução Unique Thermal Probe, em que é apenas feita a medição da temperatura e não há qualquer registro nem armazenamento da informação. Sendo que depois, em termos de suporte e manutenção, teremos que analisar qual a necessidade, bem também qual a dimensão do parque a instalar em termos de solução. Aí são mais, digamos, valores à medida e propostas que teremos que falar com o cliente, propriamente dito, perceber a necessidade, quantas localizações ou sites, ou o que seja, e também a sua necessidade em termos de negócio para garantir essa continuidade. Ok, tenho a indicação que a pergunta está respondida. De qualquer forma, poderemos contactar para esclarecer mais questões. Podem nos contactar a nós, enviem-nos e-mail. Tenho aqui outra pergunta, mas que esta é fácil de responder. Se serão facultadas as apresentações desta sessão? Sim, poderemos, e essa eu posso responder eu, sim, poderemos enviar as apresentações no e-mail que iremos depois enviar também com o vídeo desta sessão. Podem rever tudo, podem rever também as próprias apresentações que também vamos disponibilizar. Julgo que estamos já perto da nossa hora. Não tenho aqui mais nenhuma questão. Se quiserem ainda estão a tempo. Vou chamar aqui à minha pool todos os nossos panelists. Relembro outra vez, qualquer questão que tenham, têm os nossos contactos, conhecem os nossos oradores. O e-mail onde podem colocar questões, a Célia também já o passou, comercial@unicsystem.pt, info@unicsystem.pt. Possivelmente também terão os contactos de alguns dos oradores, mas também poderemos facultar caso precisem. O que precisarem de nós é só voltar a falar connosco. Vão receber um e-mail nosso, então, com o vídeo e com as apresentações, que de facto houve interesse nisso. De resto, do nosso lado, deixem-me só verificar se temos mais alguma questão na pool. Do nosso lado, não temos mais nenhuma questão na pool, por isso agradeço a todos a vossa presença e fiquem a aguardar o nosso próximo webinar, que virá muito brevemente. Obrigada. Obrigado e até à próxima. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.